Começa agora o quadro Sua Saúde com o Dr. Paulo Camis aqui na Clínica Camis. Dr. Paulo, um prazer. Alexandre, obrigado a visita, é um prazer ter você aqui, chefe. Mais uma pergunta que eu tenho pra você. Sexo na terceira idade existe? E agora, hein? Olha só, falou a palavra sexo, já a temperatura subiu, aumentou a audiência, né? Todo mundo aqui começou a focar no canal. Mas ó, o que acontece? Idosos, vocês que estão nos assistindo, né? Vocês fazem sexo? Claro que faz. Pode fazer menos por diversos motivos. Mas idoso pode e deve fazer sexo, sim. Inclusive, quando eu pergunto da vida sexual de um idoso que tem uma vida sexual ativa, ele é um idoso que está muito saudável. Porque ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que estar bem emocionalmente e ele tem que estar bem socialmente. É todo o equilíbrio que a gente precisa, né? Um jovem pode ter qualquer perturbação do equilíbrio e ainda performa. Um idoso, qualquer coisinha fora do prumo, já tem problemas. Então, para mim, é uma informação muito importante se aquele idoso tem vida sexual ativa ou não. Tá? E os motivos são inúmeros. Essa vida sexual ativa, ela interfere como que o idoso envelheceu? Também. Então, dependendo de como ele envelheceu, ele vai ter o aparelho circulatório prejudicado e não consegue mandar sangue para aquela região e ter ereção. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma série de remédios que dificultam muito a ereção. Os que facilitam, todo mundo lembra, já falamos sobre isso, né? E os que dificultam a ereção? Quais são? Destaque para os remédios que tratam pressão alta. Então a pressão alta interfere na ereção. Não a pressão alta. Os remédios para tratar a pressão alta dificultam a ereção no idoso. Uns mais do que outros. Tem alguns antihipertensivos que afetam mais a ereção do que outros antihipertensivos. Então, quando chega uma pessoa aqui com essa queixa de dificuldade para ter ereção, às vezes eu posso substituir o remédio de pressão por um outro que não afete tanto, para não deixar a pressão subir também. E como é que eu elimino os remédios de pressão? Aí é outra história, outra conversa aqui, mas de uma maneira geral, você fazendo a pessoa perder peso, a pressão normaliza. Então, o peso tem relação com a pressão alta? Muita. Então, se a pessoa perde peso, a pressão abaixa, você consegue eliminar remédio de pressão e a ereção melhora. Então, vamos lá, a gente focou muito no homem, né? E na mulher? Mas só para concluir do homem, né? Você tem que pensar o seguinte: homem, você tem vontade e você tem capacidade. Capacidade, estamos falando de capacidade de ter ereção. Vontade, a gente está falando da libido, do desejo sexual. E aí você tem uma série de vilões da libido. Às vezes a pessoa tem uma capacidade muito boa, consegue ter ereção, legal, só que ela não tem vontade. Não adianta ela tomar a caixa inteira de Viagra e não ter vontade. Não resolve nada. Não ativar o nosso amigão lá embaixo. Entendeu? Quais são as causas? As causas são inúmeras. Frequentemente está relacionado ao emocional. Tá? Depressão, ansiedade ou medicações que interferem com o emocional. Os antidepressivos frequentemente diminuem a libido. Alimentos também, exercício físico também, baixa libido ou não? Exercício físico melhora a libido. Alimentos, não vou entrar nessa polêmica, tá? Porque é muito controverso. Mas exercício físico melhora tudo, inclusive a libido. Olha só, né? E na mulher, o que acontece na terceira idade? Frequentemente a mulher tem problemas de lubrificação. No pós-menopausa, o fluxo de sangue para aquela região é ruim. E o fluxo de sangue para aquela região pélvica é o principal responsável pela lubrificação vaginal. Então,
A gente já abordou isso aqui, mas você pode usar Viagra, Cialis para mulher? Pode, para melhorar a lubrificação vaginal. Tá? Mas toda mulher precisa? Não. Então o que ela precisa para não depender disso? Precisa de tempo. Tempo. Para atingir um grau de lubrificação melhor. Então a gente está falando do homem, do parceiro, trabalhar mais nas preliminares. Dar mais tempo para ela ficar pronta para ter a relação. E o baixo libido na mulher? As causas são frequentes e parecidas com a do homem, com um adicional. Frequentemente, se a mulher tem dor para ter relação, por conta desse fator que eu falei, né? Ou se não gera essa ambiência, aquele romantismo que para a mulher é muito mais importante do que para o homem, acaba gerando uma repulsa da relação sexual. Então ela foi lá, teve uma relação, sentiu dor. Teve a segunda, teve dor de novo. O que ela vai fazer? Não vai querer ter a terceira. Ela vai repulsar. Dá uma repulsa. Ou também o cara não toma banho, ou o ambiente não é propício, também gera, né? Aí tem tudo isso, né? Aí você tem que saber gerar todo o contexto para mulher estar apta a ter a relação. Então tem que saber jogar o jogo, saber fazer a dança do acasalamento. Olha só, melhor termo aí. Então, sexo na terceira idade tem, como qualquer idade, normalmente, o que pode afetar é o tempo da recuperação do idoso, ou algum remédio, tudo isso. Exatamente, eu vou dar outras dicas, né? Pode dar. Frequentemente na terceira idade é mais importante o toque físico do que o estímulo visual. Para mulher e para o homem. Para os dois. Então é muito importante esse toque físico. Tá? E outra coisa também, e aí focando no homem, uma das coisas que muda muito quando você é jovem e quando você é idoso é o período que a gente chama de período refratário. O que é o período refratário? É o período que a pessoa precisa para se recuperar depois de uma relação, para ter uma nova ereção, para ter uma nova ejaculação. Que isso vai aumentando com o passar dos anos. Então, se um jovem consegue ter 2, às vezes 3 relações no mesmo dia, um idoso vai conseguir uma por dia, uma a cada 2 dias, dependendo das condições que ele tiver envelhecido. Um idoso de 100 anos pode ter uma vida sexual ativa? Sem dúvida. Se ele envelheceu bem, chegou bem com 100 anos, ele pode ter uma vida sexual ativa. Olha só. Eu sei que eu já te perguntei isso, mas vou te perguntar de novo. O que é envelhecer bem? Envelhecer bem é envelhecer funcionalmente. Você conseguir fazer o que você precisa fazer, performar, talvez não com a mesma agilidade do que quando jovem, mas você tem que conseguir fazer. Você não vai conseguir correr 100 metros em 10 segundos, 11 segundos, mas você tem que conseguir andar aqueles 100 metros. Você não vai conseguir ter 3 relações sexuais no mesmo dia. Mas se você conseguir uma a cada 2 dias, tá tudo bem. Tem que conseguir. Você tem que ser funcional. Isso é envelhecer bem e o sexo faz parte disso. Eu com 40 anos, eu com 30 anos, eu já posso buscar um médico clínico, um médico geriatra? Sem dúvida, vai fazer sua prevenção, vai saber como é envelhecer bem e se preocupar com o que vai acontecer daqui a algumas décadas. Esperamos muitas. Espero que você tenha muitas décadas também. E eu volto no próximo programa aqui com o quadro Sua Saúde na Clínica Camis. Muito obrigado, Dr. Paulo. Valeu, Alexandre, um abração.